na continuidade da nossa série de mensagens, as verdades da linha da vida 4. Vamos ver a segunda epístola de João 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Fiquei sobremodo alegre de ter encontrado dentre os teus filhos que andam na verdade. Esse é o encargo do Senhor para nós. Andar na verdade. A verdade é o próprio Cristo. A verdade é o próprio Senhor. O Senhor dispensou para nós. O Senhor tornou o Espírito. O Senhor deu a sua própria vida para nós. E nossa vida contém tudo que Cristo é. Então a verdade é o próprio Cristo. E nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos praticar as verdades. Nós precisamos fazer essa vida de Deus desenvolver em nós. Por isso que o Senhor, quando nos vê aqui na terra, os que andam na verdade, os que querem realmente se entregar ao Senhor, que querem realmente negar a si mesmo, deixar suas próprias coisas, em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. O apóstolo Paulo ele recebeu a economia neotestamentária de Deus. Cristo agora está dentro de nós. Que Cristo precisa crescer em nós. Que Cristo precisa desenvolver em nós. Para que o reino de Deus possa vir à terra. Então Paulo deixou a economia de Deus registrada com suas cartas. Para que nós pudéssemos colocar essas palavras em prática. Não em fazer as coisas em nós mesmos. Não para recebermos conhecimentos, sermos doutores da lei, doutores da palavra, não por esse objetivo. Mas que a palavra de Deus possa fazer algo interior dentro de nós. Isso que João ele fica alegre. João ele fecha a Bíblia. João foi o último ministério. Foi o ministério que concluiu a Bíblia. Porque antes de João, Paulo ele deixou tudo isso aí escrito, em carta. No final da vida dele, todas as igrejas, a igreja em Éfeso estava em degradação. Tinha muitas obras, então não era fazer a obra. A igreja em Éfeso fazia muita obra. Mas eles receberam a palavra como mero conhecimento, como letra. Isso não agrada ao coração do Senhor. Quando João ele recebe a revelação da ilha de Patmos, ele vê a igreja, a condição das igrejas. Uma delas, a igreja em Éfeso, tinha muita obra, colocava os apóstolos em prova, então a questão era, eles conheciam muito bem a Bíblia. Eram doutores da palavra, mas eles perderam o primeiro amor, eles perderam o desfrute, eles perderam a presença do Senhor, eles perderam essa comunhão íntima com o Senhor. Então, irmão, nós temos que como uma advertência para nós. Nós precisamos conhecer a palavra, sim, precisamos ler a palavra, sim, precisamos, mas que essas palavras elas possam entrar como vida dentro de nós. Mais importante, irmãos, é exercitarmos o nosso espírito. Exercitarmos, Senhor, o nosso espírito, para que nós possamos andar na verdade. Que a verdade, que é o próprio Cristo, possa nos levar a praticar a verdade. Então, tudo que Cristo é, todas as suas riquezas, o amor, a paz, a bondade, o amor fraternal, o domínio próprio, tudo que Cristo é, está dentro de nós. Está em nós como uma semente. Então a vida de Deus ela precisa crescer em nós. A única maneira de fazermos a obra através da vida, através da vida, que a vida possa nos fazer praticar as
amando ao Senhor. Por isso que na Epístola de Pedro ele fala, né? Todas as coisas foram doadas, tudo que nos conduz à vida. Primeiro é a vida, depois a piedade. É manifestar o Senhor em nossa carne, em nossa vida diária. Então, o foco dessa semana, o que o Senhor quer, o que o Senhor revelou a nós, o que o Senhor deu nessa semana para nós, é que nós precisamos praticar a verdade. Não em fazer muitas coisas, não em fazer muitas obras em nós mesmos, mas que a vida de Deus, dentro de nós, possa nos incomodar. E a vida de Deus vai começar a te incomodar. Puxa, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso cuidar dos irmãos, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso apacentar os irmãos. Por quê? Porque tem algo dentro de você que está te incomodando, que é a vida de Deus. Então a vida de Deus, né, é tudo que Cristo é. Então a vida vai fazer você a praticar a verdade, a andar na verdade. É a vida de Deus que vai fazer. Não é você mesmo, não é você fazendo muitas coisas, mas é a vida de Deus fazendo em você. E aí vai gerar frutos. Aí vai dar frutos. O que é dar frutos? Dar fruto é você levar o Evangelho do Reino para as pessoas. Não visando multidões, não visando resultados, mas nós somos as pessoas que levam o Evangelho do Reino para as pessoas. Senhor Jesus, somente que o Senhor possa ter misericórdia de nós. João, quando ele olha a condição da igreja em Éfeso, ele vê os irmãos ali, né, na mente, na letra, e o Senhor dá as advertências da igreja em Éfeso, para que eles perderam o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? É perder o desfrute, é perder a comunhão com o Senhor. O que é mais importante para a nossa vida é a comunhão com o Senhor. É um viver orgânico com o Senhor. Então, essa vida de Deus, né, dentro de nós, essa vida de Deus, é esse viver íntimo, é esse viver orgânico com Cristo. Essa vida vai te incomodar, vai começar a queimar no seu interior, é o desejo de amar as pessoas, de pregar o Evangelho do Reino, de apacentar os irmãos, de tomar tempo na palavra. É a vida de Deus que vai fazer. Então, o que fica para nós essa semana é que o Senhor realmente deu para nós, que nós precisamos fazer a obra, sim precisamos, mas é a vida de Deus que precisa fazer em nós. Não somos nós, é a vida de Deus. Então, se você não sente nada, nenhum desejo, né, de apacentar os irmãos, de pregar o Evangelho do Reino, de sair para falar a palavra de Deus para as pessoas, você precisa orar ao Senhor, que o Senhor possa dar esse encargo, que o Senhor possa realmente dar isso a você. Mas você precisa voltar ao Senhor. Realmente, irmãos, esse é o encargo as verdades na linha da vida. A vida de Deus, ela que precisa fazer as coisas do Senhor, ou não. Realmente o Senhor possa ter misericórdia de nós. Encerrar, queria só ler uma parte, fala assim: no Espírito somos qualificados para ser o ministro da nova aliança. No Espírito temos a unção, o Espírito todo inclusive, no qual temos o Pai, o Filho e o Espírito. Ter o Espírito como vida dentro de nós é muito superior àquele Espírito Santo sobre nós, exteriormente. Pois por meio do seu ungir, ele nos ensina sobre todas as coisas e é capaz de nos transformar, nos conformar à imagem de Cristo. Quando ressuscitamos o nosso Espírito, né, ressuscitamos o nosso Espírito, nós tocamos nas virtudes do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Também possamos, né, praticar sim, fazer a obra, mas através da vida de Deus em nós. Jesus é o Senhor, que o Senhor possa realmente nos levar à vida, e a vida à piedade. Jesus é o Senhor. Amém.